Eu vou ser bem. Eu tô de kimono porque tá frio. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Olha, o assunto dízimos tem feito muito mal à igreja, né? E não interessa se isso sustenta os pastores ou o trabalho, né? Sabe, eu como um estudante de teologia bíblica, sistemática, histórica, eu digo para vocês que eu vou dizer algumas coisas para vocês. Que primeiro, os dízimos cessaram. Eu falo isso como membro da IPB e eu não estou nem aí. Porque a Confissão de Fé de Westminster diz que as leis cerimoniais e civis abrogaram sobre o Novo Testamento e terminaram com aquela nação. Mas, teologicamente, vamos começar por aí. O dízimo, ele se divide em dois troncos diferentes. O primeiro tronco é os dízimos aparecendo na ordem de Melquisedeque. O segundo tronco é os dízimos aparecendo na ordem levítica, né? Só que o escritor de Hebreus ele vai nos ensinar que a diferença crucial entre a ordem de Melquisedeque e a ordem levítica é que a ordem levítica ela é caracterizada por sacrifícios contínuos e não satisfatórios, enquanto a ordem de Melquisedeque é caracterizada por sacrifícios únicos e totalmente satisfatórios. Na ordem de Levi, os sacrifícios eles precisavam ser contínuos, diários, anuais, e tinham vários tipos de precedentes e mandamentos distintos. E é por isso que o escritor de Hebreus fala que o sangue de touros e de bodes não podem expiar pecados. E aquele que apresenta a expiação do sumo sacerdote, né, pelo pecado do povo, tem que apresentar também a respeito do seu próprio pecado. Isso precisa ser contínuo, pois nunca chega num ponto de satisfação. Mas quando a gente trata da ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Cristo, pois Cristo não nasceu da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, a ordem de Melquisedeque é caracterizada realmente por sacrifícios únicos, dos quais o escritor de Hebreus vai falar que Cristo morreu apenas uma vez. Assim também, a gente vai ver que Abrão deu dízimo apenas uma vez a Melquisedeque. E Abrão deu os dízimos apenas uma vez a Melquisedeque. Mas só que os dízimos de Abraão não são na mesma característica e definições como o dízimo de Levi. Na verdade, é realmente uma representação de uma décima e pode ser comparado, né, ao ato, mas não tem todas as definições, por assim dizer. Mas a grande pergunta que se faz é o que o dízimo de Abrão representa. Esse é o ponto, né? Porque a gente vê que o dízimo de Abrão foi dado apenas uma vez. E a quem foi dado? Foi dado a Melquisedeque. E o que isso representa? E é nesse ponto que muitas vezes aqueles que argumentam que o dízimo continua, pois ele é antes da lei, não entendem que não pode ser assim, porque, por exemplo, a circuncisão é antes da lei. Mas nem por isso ela é perpetuada. O que acontece com Melquisedeque e Abrão é um tipo de Cristo. Ou seja, o que acontece ali é uma tipologia de Cristo. E é por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que Cristo é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que ele vai dizer que Cristo apresentou-se e morreu apenas uma vez, senão seria necessário que ele morresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, a representatividade ocorrida no dízimo de Abrão é uma representatividade do sacrifício de Cristo. Cara, isso muda tudo. Porque, entendendo assim, não há nenhum princípio ou mandamento de continuidade no que Abrão fez. Pois assim como Abrão deu dízimo apenas uma vez, Cristo morreu apenas uma vez. E essa é a regra da ordem de Melquisedeque. E dessa forma, o sacerdote Melquisedeque representa Cristo. Abraão, que apresentou os dízimos, representa Cristo. E pasme, o dízimo apresentado por Abrão também representa Cristo.
Esses pastorezinhos aí que tentam aplicar continuidade na ordem de Melquisedeque, eles falam que Melquisedeque é Cristo, Abraão é a igreja e o dízimo é algo contínuo, mas não é. Não é. Porque ali não representa continuidade, mas perpetuidade. Logo, Abraão é um tipo de Cristo, pois ele apresenta. O dízimo ali é um tipo de Cristo. Até o pão e o vinho dado a Abraão, Abraão é um tipo de Cristo. E o próprio Melquisedeque é um tipo de Cristo. Por quê? Porque o que isso representa? Representa que Cristo, ele é o sumo sacerdote, mas ao mesmo tempo ele é o sacrifício. E ao mesmo tempo ele é Deus que recebe esse sacrifício. Então Cristo é tanto aquele que recebe o sacrifício, como Cristo é aquele que dá o sacrifício, e como ele é o próprio sacrifício. Cristo é Melquisedeque, Cristo é os dízimos e Cristo é Abraão. E por meio disso, para nós, ele conquista, por graça, o pão e o vinho. Por isso que nós podemos também, pela ordem de Melquisedeque, participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Teologicamente, queridos, essa é a resolução da questão do dízimo. E o seu pastor não tem a mínima ideia do que eu estou falando. Leiam o livro de Hebreus. Tira-se o primeiro para se estabelecer o segundo. Todos os tipos representativos, toda a lei cerimonial, toda a lei civil, tudo se cumpriu em Cristo. Ao ponto que hoje, Deus não nos exige nada, a não ser a fé. Porque se a justiça vem pelas obras da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, em vão. Então, teologicamente, essa é a resolução da questão dos dízimos. Que o dízimo no tronco de Levi cessou, pois Cristo é o sacrifício cerimonial, que cumpre a lei de Moisés, mas na ordem de Melquisedeque, o dízimo é uma representação do que Cristo faria com um sacrifício eterno, único e satisfatório, segundo uma ordem eterna, que é a ordem de Melquisedeque. Falar das coisas teológicas, agora eu vou botar alguns pontos na mente de vocês, que é o seguinte: Paulo morreu no ano 64. O templo de Jerusalém, onde se recebiam dízimos, foi destruído no ano 70, 6 anos depois. Para o dízimo ser uma doutrina para nós hoje, ela deveria ser no mínimo apostólica. Ou seja, os apóstolos deveriam pedir e receber dízimos de cada crente individualmente, de todas as igrejas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e pelos confins da terra. Só que, para os judeus, o templo era o único lugar que deveria receber dízimos. Então, todos aqueles que dizem que o dízimo era uma doutrina apostólica, logo uma doutrina para a igreja, precisam afirmar que ao mesmo tempo que os judeus continuavam dando dízimos no templo, existia um dízimo paralelo apostólico acontecendo. Só que mais um problema nessa recepção de dízimo apostólico é que os apóstolos não eram levitas, ou seja, eles não poderiam receber dízimos, pois a lei diz que os dízimos foram dados aos levitas. E os levitas que ainda existiam estavam no templo recebendo os dízimos. Mais um ponto. O dízimo era basicamente, vamos botar assim para não embolar tanto, anual. Não existia CLT, não existia carteira de trabalho, não existia salário mínimo, as pessoas não recebiam dinheiros mensais e os dízimos eram coisas anuais porque dependiam da colheita. Entende? Então, o dízimo judeu, ele era algo anual. Se você quiser tentar aplicar o dízimo como algo apostólico e afirmar que os apóstolos recebiam um dízimo paralelo, você vai ter que afirmar que esse dízimo, no mínimo, era anual, vindo das igrejas. Em cima desse problema citado, existe um outro problema, que é o seguinte: esse dízimo anual, pela lei, ele não era dinheiro. Só existia uma cláusula de transformar dízimo em dinheiro. Quando você distava do templo de Jerusalém
e você precisava transformar a sua vaca, por exemplo, num valor para que ela não morresse pelo caminho. Aí você chegando em Jerusalém, você comprava uma nova vaca e apresentava ela como um sacrifício, pois os dízimos eram sacrifício pelo templo. Então, um outro problema que se gera é o seguinte: esse dízimo anual dos crentes, não dos judeus, também deveriam ser dízimos alimentícios e não dízimos financeiros de moedas ou dinheiro. E um outro aspecto dos dízimos da lei era que os dízimos, eles, como alimentos, deveriam ser apresentados no templo ao levita, e o levita ele só pegava parte desse dízimo. E o restante do dízimo era consumido pelo doador no templo, como se fosse uma refeição diante de Deus. Agora, como você aplica essas coisas aos apóstolos pedindo um sistema de dízimo? Porque a gente vê Paulo, por exemplo, falando que ele passava necessidade, que ele passava fome. Você vê ele levantando coletas específicas e pontuais para os pobres de Jerusalém. Então, você vê que não havia um sistema apostólico dizimal, nem mensal, nem anual. Logo, os dízimos nunca foram uma doutrina apostólica. Quando a gente trata de dízimo, a primeira coisa que vem à questão é o sustento da estrutura. Só que a estrutura que existia e que era sustentada pelo dízimo era o templo, o qual templo foi destruído no ano 70. Então, basicamente, os dízimos, depois da destruição dos templos, guardem isso, os judeus pararam de dar dízimo depois da destruição do templo no ano 70. Por quê? Porque, para Deus, a continuação e perpetuação dos sacrifícios e dos dízimos só era uma anunciação e uma sombra do sacrifício de Cristo. Uma vez que Cristo se estabeleceu em seu corpo o templo perfeito, o templo físico foi destruído por Deus, né, os anos romanos. E os judeus pararam de dar os dízimos. Hoje os judeus não dão mais dízimos. Você pode pesquisar aí, judeu não dá dízimo hoje, por conta da falta do templo. Ok? Aí vamos para mais uma coisa. Aí quando a gente fala de dízimo, a gente está falando sobre o sustento da estrutura. A estrutura do templo foi destruída, os dízimos não pararam de ser dados. E como vivia a igreja apostólica, visto que ela não pedia dízimos? Ela vivia de doações voluntárias. E algo interessante é que ela vivia de doações pontuais. Se organizava-se um momento de doações e dava-se doações para necessidade estabelecida. Só que uma pergunta que surge é: o templo precisava de mantenedores, os levitas não tinham terras, então eles precisavam, mas foi destruído, os levitas foram dispersos. Mas então, qual eram as necessidades de uma igreja local primitiva? Vamos botar assim? A igreja de Éfeso. Qual era a necessidade dessa igreja local? Vamos analisar isso agora. Quais as contas que a igreja de Éfeso tinha que pagar no final do mês? Vamos botar assim? Para ficar bem escancarado. Você que é um pai de família, trabalhador, paga a conta, vamos botar assim? Vamos lá. Uma igreja local em Éfeso. Digamos que Éfeso só tinha uma igreja. Quais são as necessidades dessa igreja, necessidades financeiras, que fariam com que ela precisasse de contribuição? Ok? Primeira coisa, estamos falando da igreja de Éfeso há 2000 anos atrás. Não existia luz elétrica. A energia elétrica, a geração elétrica, ela foi inventada no século XVIII. E melhor estabelecida no século XIX, com Benjamin Franklin e Tesla posteriormente, né? Então já não tinha conta de luz para pagar. Segunda conta de água. Conta de água. A igreja de Éfeso tinha conta de água? Não, porque também a água encanada foi inventada em Londres, na Revolução Industrial, no século XVIII também, por Joseph Bazalgette. Então são aí 18 séculos sem água encanada e conta de água para pagar. Então já não temos conta de luz na igreja de Éfeso, já não temos conta de água na igreja de Éfeso.
Pastores assalariados. Pastores assalariados. Tinha um sistema pastoral assalariado? O salário é um direito do ministro do Evangelho, ou seja, aquele que vive do Evangelho, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas só que Paulo, por exemplo, que foi o fundador da igreja de Éfeso, ele constantemente se abstia de ter recursos de subsistência financeira da igreja local, e ele trabalhava fazendo tendas, né? Ele fazia barracas. Isso lhe dava o valor necessário para eles e para os que andavam com eles subsistir. Logo, digamos assim, fazendo uma aplicação mais alargada, como a gente vê mais nitidamente na igreja de Corinto, a igreja de Éfeso não tinha custos pastorais. Agora, mais uma conta, aluguel. Será que a igreja de Éfeso pagava aluguel? Porque possivelmente a igreja de Éfeso tinha um templo bonito, né, numa esquina da cidade, né, não era isso? Era um terreno, compraram um terreno, fizeram ali um muro de bloco, né? É isso? Não. As igrejas se reuniam em casas de pessoas particulares. Então não tinha conta de aluguel para pagar. Interessante, né? Então a gente tem a igreja de Éfeso sem custo de luz, água, salário pastoral e aluguel. Realmente tinha um sistema de arrecadação dizimal, meu parceiro? Depois, então não tinha. Os irmãos não contribuíam? Contribuíam. Pontualmente. Por exemplo, Pedro, a gente vê isso em Gálatas, fala para Paulo e Barnabé a lembrarem dos pobres de Jerusalém. Então, Paulo, ele diligentemente, diz a Escritura, fazia arrecadações pontuais quando os irmãos estavam com necessidade. Mas você pode ver no mesmo texto lá de Gálatas que Paulo depois demorou 14 anos para subir a Jerusalém. Sabe, se tivesse um sistema de dízimo, de arrecadação, de papum, vai, volta, pega o pix, joga, não tinha, cara. Vinha um irmão, demorava meses andando até Antioquia, falava, olha, os irmãos de Jerusalém estão passando fome. Aí Paulo fazia uma arrecadação pontual, pegava e entregava. Aí a próxima arrecadação demorava anos às vezes. E essa arrecadação pontual não havia porcentagem. Cada um contribua conforme propor em seu coração. Ou seja, uma pessoa poderia, como Barnabé, vender um terreno e dar o dinheiro inteiro. Ou essa pessoa poderia ser uma viúva pobre que deu uma moeda e era tudo que ela tinha. Ou a pessoa ponderou em seu coração e viu que realmente não teria condições de ajudar, pois ela também era pobre como os outros. Ou eles poderiam fazer como os macedônios, que da sua pobreza tiraram riquezas para poder participar dessa graça, diz Paulo. Então, assim, nessas contribuições pontuais, deveria haver liberdade, voluntariedade, disposição, prontidão, e não havia lei, não havia imposição, não havia maldição, não havia obrigação legal. Mas tudo era feito em amor. E agora a gente vai para a Reforma Protestante. E aí, eu entendi que os apóstolos não cobravam dízimo. Mas e a Reforma? Né? Será que a Reforma descobriu alguma coisa nova, sei lá, não apostólica, e começou a praticar? Também não. Os reformadores, eles foram contra o dízimo. Lutero era contra o dízimo. Calvino era contra o dízimo. Calvino deixa isso claro no comentário dele de 2 Coríntios, que ele fala que Deus em todo lugar nos pede para ajudar os pobres, mas em nenhum lugar ele estabelece alguma porcentagem para isso. Mutzer, que foi um rebelde, né, digamos assim, ele falava também muito contra, mas é considerado por alguns, não por todos, como reformador. Ele era contra o dízimo. Você também vê algumas coisas de William Tyndale e alguns outros, né? Ninguém defendia os dízimos da Reforma. E por que não? Porque o dízimo era uma prática católica romana. Os católicos romanos estabeleceram, foram eles que inventaram o dízimo como temos hoje.
O dízimo, como temos hoje, é uma doutrina católica romana. Eles estabeleciam que os reis e os condados e os camponeses deveriam dar uma 10ª parte de tudo que recebiam financeiramente à igreja, ao Estado, ao Império. Então, quando a Revolução de Múrcia começa, uma das ênfases que ele dá é contra o dízimo, por exemplo. Porque ele acreditava num socialismo, né, digamos, cristão, no qual todos teriam algo igual. Ele olhava muito para a questão de atos, né? E eu não estou defendendo Múrcia, né, mas era uma ênfase, porque o catolicismo romano tinha o dízimo como prática comum. E segundo Múrcia, era isso que enriquecia o clero. E então, como que os reformadores tinham seus sustentos, como que a igreja se sustentava? As igrejas, queridos, eram estatais. Por exemplo, a igreja de Genebra era sustentada pelo parlamento, financeiramente. Haviam contribuições aqui e ali, voluntárias também, sempre, nas igrejas de cristãos individuais, mas quem pagava os ministros, quem pagava as contas da igreja, não havia ainda luz elétrica também, encanação não havia, mas quem pagava os ministros, as necessidades financeiras, era o Estado. Na fé reformada, o que a gente tem na questão eclesiástica é uma teocracia, né? E é um dinheiro que vinha direto do Estado. Então, não havia petição de dízimo nas igrejas reformadas. Nunca houve dízimo na fé reformada. Pode chorar, pode bater perna. Nem nas confissões você vê nada sobre isso. Um reverendozinho japonês aí que se acha, né? Da IPB, me esculachou. Eu tenho uns áudios guardados no Drive até hoje, para se ficar de gracinha eu mostro para as pessoas. Me esculachou por conta desse meu posicionamento, né? Mas aí eu comprei um livro, né, que ele traduziu, que fala sobre as ordenanças das igrejas reformadas, né? Ele paga de gostoso pra caramba, né? Mas aí eu fui lá, li o outro livro dele. Sabe o que eu acho incrível? Que o próprio livro, ele diz que a igreja era sustentada pelo Estado. E deveria ser sustentada pelo Estado. Ou seja, não há dízimo na fé reformada, nas confissões, nos documentos. Não há dízimo em lugar nenhum. Na fé reformada. Pode chorar, pode bater pé. Igual neném. Mas eu sou pastor há tantos anos. Eu já estudei tudo, já li tudo, já sei tudo. Sabe nada, tá errado, pô. Aí, a fé reformada não tem dízimos. Os dízimos só eram achados na fé católica romana. E o Estado sustentava as igrejas reformadas e elas não extorquiam, ameaçavam, diziam que estavam roubando a Deus. Né? Igual um reverendo aí, gravatinha aí da IPB fica falando. Então, agora a gente já está no século XVI, XVII. Então, quando o dízimo começou a se inserir no protestantismo? O dízimo começou a se inserir no protestantismo a partir de alguns rebentos e troncos, não todos, do puritanismo. O puritanismo, quando ele começou a separar a igreja do Estado, percebeu um déficit financeiro, porque nessa sina de separar a igreja do Estado, o que se separou também foi o sustento estatal. E nessa sina de separar a igreja do Estado, o sustento estatal foi embora também, né? Então, o que se viu foi algumas igrejas locais puritanas, né, que se separaram da igreja anglicana, por exemplo, foram contra a igreja anglicana, aquele manual, né? Então, as igrejas se acharam basicamente sem sustento estatal e começaram a ter necessidades para mantenimento normal dos próprios ministros. E isso a gente está falando aqui no século XVII e XVIII. Isso não se vê na história da igreja cristã. E começaram a fazer essa estruturação, tanto de princípio como de ordenança, de que assim como os ministros do Antigo Testamento eram sustentados pelos dízimos, o do Novo Testamento deve também ser sustentado pelos dízimos. Essa ideia pegou bem, porque foi dada como mandamento divino, né, para os crentes. Os crentes davam 10%, começaram a dar 10% das suas rendas
Mas isso começou realmente e firmemente no presbiterianismo e no metodismo, principalmente no metodismo. E vai ser o metodismo que vai dar luz ao metodismo holiness, que vai dar luz ao pentecostalismo, da Rua Azusa, que em seguida, depois do ano de 1950, vai dar luz ao neopentecostalismo. E essa questão do dízimo que apareceu só no século XVII e XVIII como algo bonito, gostoso, isonômico, justo, equilibrado, se tornou a teologia da prosperidade. Por quê? Porque uma heresia leva a outra heresia. Algo, então, tá, eu entendi. O dízimo era algo da lei levítica, dependia do templo, era anual, era alimentício. O templo se foi, os levitas se foram, os apóstolos não cobravam dízimo, as igrejas locais tinham mais a necessidade de ajudar os ministros, que deveriam viver não luxuosamente, mas só tendo que comer e beber e se vestir, que era o suficiente, que Paulo estabeleceu para Timóteo. Isso tudo era feito por contribuições pontuais, voluntárias, de generosidade, de amor. Eu entendi, Hugo, que o dízimo é uma invenção católica romana, uma invenção política, de condados, de reinos. Estou entendendo. O dízimo também aparece como algo que vai influenciar as indulgências, eu esqueci de falar. Eu entendi. Os reformados e os reformadores nunca tiveram dízimos, eu entendi. Foram alguns rebentos dos puritanos que se separaram da igreja estatal, que começaram a inventar um meio de arrecadação contínuo para que eles pudessem ser ministros integrais. Estou entendendo. Isso entrou, ainda que com boa intenção, entrou no metodismo e virou posteriormente a teologia da prosperidade, da extorsão, e que vemos hoje no Brasil, né, em 99% das igrejas. Eu entendi. Mas já que o dízimo é um sacrilégio contra o sacrifício satisfatório de Cristo, e que ele não foi visto nem nos apóstolos, e nem na história da Reforma, então como que a igreja deve se sustentar nas suas necessidades? Porque a igreja continua tendo necessidades. Hoje tem luz, hoje tem água, hoje tem aluguel, hoje tem pastor integral, hoje tem eventos da igreja, hoje tem irmãos que precisam de ajuda. Como então, fora o dízimo, essas coisas serão sustentadas? E esse é um ponto muito importante, porque muitos que me ouvem falando contra o dízimo, vou falar mais uma vez, me ouvem falando contra o dízimo, aos custos de tudo isso, me ouvem falando contra o dízimo e crendo que o dízimo é uma heresia e um sacrilégio contra o sacrifício de Cristo, não conseguem conceber, por conta da falta de noção bíblica, que existe algo além disso. Não é porque eu falo contra o dízimo que eu estou falando contra o sustento e a arrecadação legítima para manter, né, a igreja verdadeira e suas necessidades reais. Hoje existe luz, hoje existe água, hoje existe aluguel, hoje existe pastor integral, hoje existem todas essas coisas. Mas o dízimo não pode ser a solução para isso, visto que o dízimo é um sacrilégio e é um pecado. Hugo, eu entendi que você é contra o dízimo, mas você é a favor do quê? Eu sou a favor do contribuísmo. Porque, sabe, o que resta é o seguinte, ó. Se o dízimo está errado, então qual vai ser o meio de arrecadação? Será que a gente vai conseguir voltar ao meio de arrecadação da reforma, que era o meio estatal? Você acha que o governo Lula, o governo Alckmin, vai realmente dar dinheiro para as igrejas se subsistirem? Não. Então, a forma da reforma não é possível. Aí o que resta para a gente? Em vez da igreja voltar para a forma apostólica, ela quer voltar para a forma judaica. Entendeu? Percebe a gradativa? Mas só que a forma judaica era um tipo de Cristo que já se cumpriu e não pode se repetir. Senão se você dá o dízimo, você está dizendo que Cristo não veio e não cumpriu a lei. Esse é o problema. Porque o dízimo era uma sombra e uma espera das coisas que iriam se realizar na cruz. Entende? Mas então, o que resta hoje é o que os apóstolos faziam, que é o contribuísmo. A contribuição voluntária de crentes para necessidades pontuais estabelecidas e evidenciadas.
A igreja possui conta de luz, conta de água, pastor, etc, etc? Sim. Como isso vai se manter? Dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro dos irmãos. Quanto, Hugo, estamos falando? Quanto o cristão quiser dar. E é esse momento que mata o pastor, porque ele que tem o dinheiro certinho caindo todo mês, ele consegue fazer aquele balanço. Isso é terrível, porque ele vai ter que realmente confiar na providência de Deus e no amor dos irmãos. E confiar é o problema. Confiar no dinheiro certo que cai todo mês é uma coisa. Agora, confiar que o seu sustento virá tanto da graça de Deus e os meios serão os corações crentes e voluntários dos irmãos, aí é uma outra coisa. Porque hoje a maioria dos crentes não são crentes verdadeiros. Então eles precisam ser ameaçados, instigados, pressionados a dar o dízimo. Porque se o sustento pastoral se repousar sobre a contribuição voluntária de corações regenerados, visto que majoritariamente os crentes não são regenerados, mas são crentes nominais, o salário do pastor vai ser afetado. Ele vai ter que confiar em Deus e ele possivelmente vai ter que começar a trabalhar, como Paulo fazia. Isso muitas vezes por conta do estilo de vida que ele desenvolveu por conta do dízimo. Agora vem cá. Qual pastor que vai querer isso? Por exemplo, eu tenho vontade um dia de começar um ajuntamento cristão. Começar a liderar um ajuntamento cristão. Eu tenho por planejamento comprar um terreno, construir uma igreja, sem aquele trabalho de começar uma reunião, um estudo bíblico e famílias começarem a ajudar desde o princípio, não. Porque são essas famílias aí que vocês ficam adulterando a doutrina por conta que elas botaram o primeiro tijolinho na igreja. Como terreno, faço a construção, eu sozinho. Depois começo a falar, olha, tem uma igreja reformada ali que crê nisso, nisso e nisso. Depois, que já tem uma confissão, e depois começo a chamar pessoas. Eu estabeleci o contribuísmo como uma contribuição voluntária e estabeleceria numa conversa com cada membro individual quanto que ele pode dar. Por exemplo, você recebe 5 mil reais por mês, eu viraria para você e perguntaria, irmão, o irmão consegue dar 50 reais por mês por conta que a nossa luz dá 200? E recebe 5 mil reais por mês, começaria a dar 50 reais por mês, a nossa luz dá 200, a gente conseguiria mais 150, poderia ser 100 reais meu e mais 50 de outro irmão e paga a luz. Mas não seria mais lucrativo te extorcer, botar uma lei judaica na sua consciência, usar de poder pastoral para você dar os 500? Recebe 5 mil, vamos dar 500, né? E ainda tem a oferta, né? Ainda tem as campanhas, aí você vai dar mais aí, vai perder mais uns 400 a 500, vai perder uns 1.000 de 5 mil. Aí você vive com 4 mil e dá 1.000 para a igreja, muito bom, né? Só que não é bíblico. Quais são as necessidades da igreja? Eu tenho que mostrar. Olha, temos necessidade de água, luz. Eu faria o máximo, por exemplo, para não ser um pastor integral. Sei lá, eu ganho um salário mínimo, mais trabalho e tenho essa e essa conta. Tudo isso aqui, irmãos, dá 3 mil reais. Aí, irmãos, é 3 mil reais. Aí, sei lá, a igreja tem 20 pessoas. Esses 20 pessoas dão mais de 3 mil reais. Aí pagou as contas, tá bom. Aí o que sobrar bota no caixa, dá sempre o feedback para os irmãos e tudo bem. Tudo bem. Sobe no púlpito, expõe o texto e todo mundo vai embora. Esse edifício vai abrir 4 vezes por mês, ou no máximo 8, se tiver uma reunião por semana, e os custos são baixíssimos. Mas sabe o que eles querem fazer? Querem fazer desse edifício um meio lucrativo. Então eles ficam botando dinheiro e consciência, botando cada vez mais necessidades financeiras para empurrar e tirar mais dinheiro, mais dízimo, mais oferta. Eles começam a criar, além dos 4 ou 8 reuniões por mês, vários outros tipos de movimentos sociais na igreja para a igreja ficar trabalhando e necessitando cada vez mais de dinheiro e entrando mais dinheiro. Porque dessa forma, além de pedir dos dízimos, eles conseguem pedir das ofertas, de campanhas, de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei o que lá, para continuar tendo fluxo, para continuar tendo então um lucro com a fé. Mas se você começa a ter consciência que o dízimo é uma mentira, você vai começar a fazer igual eu na IPB. Eu dou quanto que eu quiser, na hora que eu quiser, mas sempre dou. Eles vão falar o quê?
Vou entrar com um processo judicial para saber quanto que eu ganho? E se eu estiver dando mais que 10%, vocês vão falar o quê? Não vão falar nada. A lei cerimonial está abrogada sobre o Novo Testamento e as civis acabaram com aquela nação. Não, mas o rodapé são decisões do Supremo Concílio no rodapé. Isso aí é fruto do tempo. Fruto de pessoas que não querem a verdade. Então eu não estou nem aí. Agora, para finalizar, você acha que se o contribuísmo chegar na consciência dos crentes e eles começarem a perceberem que eles só devem dar dinheiro à igreja mediante necessidade comprovada e mediante disposição e voluntariedade, você acha que a maioria dessas igrejas que estão abertas aí continuariam abertas? Você acha que a maioria dos ministérios aí realmente continuariam? Sem o medo, sem o pavor, sem a ameaça de você estar roubando a Deus? Essas igrejas fecham sem os dízimos. E só as igrejas verdadeiras, como aquela lá de Éfeso, iriam permanecer. Porque são obra de Deus. E fechadas essas igrejas, cessa-se as suas heresias e começa-se uma nova reforma.